Ji Hang e eu éramos um casal com um relacionamento sólido. Depois de um curto período de afastamento, voltei a procurá-lo para nos casarmos, mas descobri que ele já havia obtido uma licença com outra pessoa. Ele me disse com pesar que Yimeng havia feito uma aposta com alguém e que eu havia obtido uma licença com ela apenas para combiná-la, mas que eu não tinha nada com ela e que logo me divorciaria. Para compensar a falha do meu segundo casamento, compartilharei outros 10% de suas ações. Ele apertou minha mão, mas seu rosto sempre frio estava fazendo beicinho para mim. Esposa, você é uma curiosa profissional, então não se importa com essas pequenas coisas, certo? Certo. Não está tudo bem destruir essas pequenas coisas, não precisa contar? Voltei para casa mais cedo, a fim de fazer uma surpresa para Ji Hang. Quando descobri que a porta da minha casa não podia ser aberta, não pensei muito sobre isso, e fui diretamente para a propriedade. As informações de contato da governanta da propriedade que eu sempre tive, ela me ajudou a abrir a porta, apenas para descobrir que o lugar mais visível na grande sala de estar, era a foto do casamento de Ji Hang e outra mulher. A irmã mais nova da governanta ficou olhando incrédula. Meu coração estava em um estado de angústia e pânico, tão chocado que eu estava tremendo, tentando me forçar a me acalmar, mas meu coração estava batendo descontroladamente. Ji Hang voltou dirigindo como o vento. Seu corpo cambaleou. Teve que segurar a porta para mal ficar parado. Veio apressadamente para o meu lado, segurou minha mão e explicou ansiosamente. Recebi um telefonema da propriedade. Pisei no acelerador e voltei correndo. E até passei por alguns sinais vermelhos, para lhe dar uma explicação na primeira vez. Ele respirou fundo e disse: Chunuo, você não deve entender mal. Yimeng é sua prima, mas você também me pediu para cuidar dela. Ela é jovem, e não sabe a importância de jogar com as pessoas. Eu, a fim de cooperar com ela, então recebi uma certidão de casamento com ela. O incidente aconteceu em uma emergência, eu não poderia discutir isso com você, mas não importa o que aconteça. Eu me tornei o corpo do segundo casamento. É que eu não estou certo. Eu vou me punir primeiro 3 xícaras 10% das ações da empresa para você. O resto você pode pensar. E então eu vou lhe dar as ações. Depois, darei as ações da empresa para você. E o restante fica por sua conta para me punir como quiser. Olhei em volta sem saber o que fazer. Será que tenho escolha? Yimeng é filha do meu tio. Antes de ele falecer, ele me pediu para cuidar dessa prima. Antes de eu sair do país, expliquei a Ji Hang uma série de coisas, uma das quais era me ajudar a cuidar de Yimeng, mas não pensei que ela deixaria de ser uma pequena transparente para se tornar um membro da família. O rosto de Ji Hang estava cheio de remorso. Agarrou minha mão e implorou por minha misericórdia como um cachorro grande. Nesse momento a porta foi facilmente aberta do lado de fora. Yimeng não notou a presença de Ji Hang e eu, trocou de chinelos, colocou as chaves do carro e pendurou a bolsa e a jaqueta familiarmente. Olhei casualmente para a bolsa em sua mão. É uma marca de luxo dos novos modelos da estação. A doméstica não foi colocada à venda. Querer comprar é bem difícil. Olhei para Ji Hang em dúvida. Ji Hang só queria me explicar. Yimeng nos viu. Primeiro enrijeceu, mas logo se recuperou naturalmente e logo deu um sorriso amigável. Veio segurar meu braço e disse carinhosamente: Irmã, você não está em casa durante o período. Peguei meu cunhado emprestado. Você não vai se importar com isso, certo? Então de repente ele cobriu a boca, como se tivesse percebido que havia dito a coisa errada. Isso é demais para dizer. Veja o que eu disse. Depois de dizer isso, ele deu um tapinha no topo de sua cabeça e lançou outro olhar de ajuda para Ji Hang. Ji Hang a consolou. Sua irmã é a única que faz coisas grandes. É claro que ela não vai se incomodar com você. Mas gays com porém da busque. Você acha que todos são tão infantis quanto você? Infantil? Não pude deixar de rir. Ela era apenas 3 anos mais nova do que eu. Eu era apenas sua prima, não era sua tia. Imediatamente seguidas por mais algumas garotas tagarelando na porta, fomos muito habilidosas em encontrar chinelos para trocar. E alguém novamente ficou muito à vontade na cozinha para servir água para a multidão beber. Ao me notar, perguntou a Shu Yimeng: Quem é essa irmã mais velha? Quer beber suco ou água branca? Shu Yimeng se apressou em falar antes de mim. Água branca está ótima. Eu realmente ri alto. Esta é claramente a minha casa. O livro da casa está em meu nome. E eu só queria abrir a boca para falar, mas Ji Hang me interrompeu apressadamente e explicou aos colegas de Yimeng. Esta é a prima dela, que acabou de voltar do exterior e veio ver. Algumas garotas deram um suspiro de alívio. Então eles vieram ver Yimeng? Pensamos que havia algo grande acontecendo.
Elas apontaram para uma das garotas. É o aniversário dela hoje. Ela vai dar uma festa aqui e muitas outras pessoas virão depois. O cunhado não ficará chateado, certo? Fiquei paralisado por um momento. Esse cunhado se refere a Ji-hang, mas essa irmã não é eu. Meu cérebro teve um momento de inatividade. Ji-hang é realmente casado. Balancei a cabeça e quis sair daqui primeiro. Um dos colegas de classe de Yi-meng falou: ouvi dizer que a prima de Yi-meng está no exterior há muito tempo. É uma mulher forte. Yi-meng, para comprar uma bolsa, não se atreve a incomodá-lo. É cunhado para encontrar um comprador? Ei, Mainazinas Disappoint, especialmente alinhado para fazer o pedido. Não sei que tipo de trabalho a irmã está fazendo. Eu me formei na escola de pós-graduação e não consigo encontrar estágios. Gostaria de pedir ao gerente geral Shu para cuidar disso. Eu só queria sair de lá. Chame seu cunhado. Ele é melhor nisso do que eu. Quem sabe a garotinha ainda mais suplicante. Bom primo, eu me mudei tarde. O cunhado já ajudou a Yi-meng a organizar vários estudantes para o estágio na empresa. Realmente não há lugar para mim. Hoje esbarrei com ele. Por favor, Shu sempre me deu uma chance. Olhei friamente para Ji-hang e percebi alguns momentos de apreensão em seus olhos. Ele queria me dizer algo, mas acabou se contendo. Entreguei à menina um cartão de visita. Envie seu currículo para minha caixa postal. Quando virei a cabeça para o andar de cima, de repente descobri que a parede de fotos estava cheia de retratos pessoais de Shu Yi-meng, até mesmo em cima do aparador e da cômoda. De repente fiz uma careta. De repente Shu Yi-meng me chamou. Prima, você está muito cansada por ter viajado todo o caminho de volta no avião, você ainda tem que ficar com jet lag. E vai haver uma festa em casa mais tarde? Então o barulho alto vai afetar. Ela hesitou e não disse mais nada. Sua intenção de me afastar era óbvia. Finalmente perdi a paciência. Vou subir para me deitar um pouco. Os mais habilidosos entre os alunos perguntaram: por que a prima ainda precisa descansar aqui? Isso realmente vai perturbá-la. Ji-hang deu uma olhada nas coisas e bloqueou minha boca mais uma vez antes que eu pudesse falar. Prima, ela nunca viu vocês antes. Vou mandá-la para casa para descansar mais tarde. Divirtam-se. As coisas chegaram a um ponto crítico. Ji-hang estava certa em uma coisa. Voltei para fazer coisas grandes, algumas coisas pequenas, não para desconsiderar. Mas preciso descansar primeiro. Entrei no carro com Ji-hang. Ele me ajudou a abrir a porta do passageiro. Sentei-me no banco de trás e fechei os olhos. Quando não ouvi a voz de Ji-hang por um longo tempo, olhei para o lado e vi que ele tinha mantido a porta aberta e estava parado ali, rígido. Eu bufei. Cunhado, você ainda precisa que eu lhe peça para entrar no carro? Ji-hang ficou ainda mais envergonhado. Foi rapidamente para o banco do motorista, ligou o carro, e durante o trajeto ficou me olhando pelo espelho retrovisor, observando cuidadosamente meu rosto. Cheguei a um dos meus apartamentos perto da empresa. Depois de descer do carro, encontrei algumas tias faxineiras limpando minha casa. Esse lugar tinha sido meu local de pernoite temporário para descanso conveniente quando eu fazia horas extras na empresa. Agora de repente tenho que morar lá, e Ji-hang chamou temporariamente pessoas para fazer a limpeza. Hoje neste dia, Ji-hang não pode estar ocupado. Estou cansado e com sono, mas não tenho para onde ir. Só posso ir à cafeteria próxima para sentar e esperar. Depois que Ji-hang instruiu sua tia a se limpar adequadamente, ele veio correndo até mim, segurou minha mão com uma xícara de café e pediu desculpas. Shunu, eu a ofendi, além das ações, farei o possível para compensá-la. Sei que não fiz a coisa certa, também não tenho senso de limites e não farei isso novamente. Na verdade, no início, eu lidei com Yi-meng, e também foi inteiramente por causa de sua confiança, por isso cuidei dela. Quem sabia que eu cairia cada vez mais fundo nisso? Depois de dizer isso, ele apressadamente levantou a mão e jurou: mas emocionalmente eu não caí. Eu sei que amo você, e quero ficar com você pelo resto da minha vida. Você é fraco de espírito? Perguntei de repente. Ji-hang ficou paralisado. Eu tinha muitas dúvidas sobre seu comportamento, mas ele ousou jurar que ainda era leal a mim. Mas agora eu só queria dormir, então me levantei para sair, e Ji-hang apressadamente agarrou minha mão. Aonde você vai? Em seguida ele baixou a cabeça com desgosto. O quarto ainda não foi limpo. Você terá que esperar um pouco. Eu me animei e disse a ele: não posso voltar para minha casa. Minha esposa se tornou uma amante. Não falei nada sobre você, falei? Agora eu só quero dormir um pouco. Você pode fazer isso acontecer? Ji-hang olhou para mim com certo receio. Para onde você está indo? Para o hotel. Eu me afastei sem olhar para trás. Ji-hang correu atrás de mim.
Shunu, não fique com raiva. Não sei o que fazer se você ficar com raiva de novo. Diga-me, o que você precisa fazer para se livrar da raiva? Eu não parei meus passos. Você fará isso se eu disser? Ele acenou apressadamente com a cabeça. Finalmente parei e olhei para ele com cuidado. Ele estava calmo com o pânico e olhou diretamente para mim. Transfira as ações para mim primeiro. Você já mencionou isso várias vezes. Seria indelicado da minha parte recusar. 10% das ações é muito pouco sincero. 20% seria melhor. Ele era tão desavergonhado, por que eu deveria me conter? Ele olhou para mim chocado. Você não está com pressa para pegar no sono? Eu gargalhei. De repente não estou com sono, quem deixou você ficar me puxando? Ele deu um leve suspiro de alívio e finalmente abriu um sorriso sólido no rosto. Tudo bem. Vou pedir ao meu advogado para preparar a papelada. Devolvi-lhe com leveza. Não. Vou pedir ao meu próprio advogado para redigi-la. O medo voltou a aparecer em seus olhos. Shunu, você não acredita em mim. Bem, meus olhos estavam indiferentes. Não vale a pena acreditar em você. Shunu. Eu me afastei sem olhar para trás. É assustador para um homem não saber onde está seu compromisso. A primeira coisa que fiz quando acordei foi pedir a Ji Heng que cuidasse do presente de patrimônio. A culpa de um homem funciona melhor do que o amor. Tenho que atacar enquanto o ferro está quente. Ji Heng recebeu o documento com uma expressão sombria, enquanto me entregava outro documento. Veja isso. Eu o abri e vi que ainda era uma doação incondicional de 10% de minhas ações. Enquanto os 10% adicionais de ações que eu havia solicitado que fossem aumentados se tornaram um aumento de 20%, só que os 20% estavam condicionados à condição de que seria uma doação gratuita automática após o casamento. Olhei para ele com dúvida. O que você quer dizer com isso? Ele baixou os olhos e não olhou para mim, seus longos cílios lançando sombras espessas, e quando levantou a cabeça novamente, retomou sua frieza habitual. Shunu, eu a conheço muito bem. Por causa dessa questão de Yi Meng, você tem medo de ser centrifugada de mim, mas eu sou apenas involuntário, e você não pode se dar ao luxo de não me dar uma chance. Então eu vou ficar amarrado a você. Olhei para ele com uma expressão pesada e um rosto tão pesado quanto água. Ji Heng e eu éramos ambos pares da família que mais tarde se uniram para recuperar algumas de nossas propriedades, e juntos tornaram a empresa maior e mais forte. Quando ele me deu todos os 30% de suas ações, eu me tornei o acionista majoritário com absoluta superioridade, e pude até mesmo expulsá-lo da empresa. De certa forma, não consigo entendê-lo. O coração está com o fogo meio apagado, como se houvesse uma tendência a se reacender. E Ji Heng parece estar descarregando um fardo pesado. Exalou por muito tempo uma boca cheia de respiração turva, olhando para mim com esperança. Depois de um momento de hesitação, ainda perguntei: quando você vai se divorciar dela? Deixei de lado os assuntos importantes para voltar correndo desta vez. É para me casar com você. Você deve ser claro sobre isso. Ele congelou. Meio momento depois, a vergonha ressurgiu em seu rosto. Shunu, prometi a Ye Meng que me divorciaria dela 1 ano depois. Não posso deixar de cumprir minha palavra. O quê? Oh não? Fiquei tão chocada que perdi o fôlego, e subconscientemente disse: então não serei culpada de ser uma amante? Não, nós fazemos negócios andando em Jianghu. A reputação é importante. Havia enormes diferenças à minha frente, e eu também o encarei fixamente. Ji Heng não se desculpou nem se defendeu dessa vez. Ele achava que aquele contrato era suficiente para representar sua sinceridade, e que eu deveria pagar algo para obtê-lo. Finalmente assinei meu nome no documento. Afinal, ainda tenho 10% das ações em branco. Quando os documentos foram entregues ao advogado, Yi Meng entrou de repente e pegou os documentos na mão do advogado, rasgou-os em pedaços e correu para minha cabeça para erguer o céu e bloqueou na frente de Ji Heng como um gesto de proteção. Uma linha de lágrimas escorreu. Primo, Ji Heng está apenas me ajudando. Não sei qual nervo o ofendeu. Você tem que puni-lo assim. Eu não consigo ver. Se vocês têm um problema de relacionamento, devem discuti-lo e resolvê-lo adequadamente. Você é tão ávido por dinheiro assim? Ela enxugou as lágrimas e disse resolutamente: você não acha secretamente que estou tendo um caso com Ji Heng? Bem, eu admito que estou tramando. Sou mal intencionada. Sinto falta do meu cunhado. Sou um chá verde. Sou uma vadia. Você está satisfeito? Você tem raiva de mim. Devolveu as ações de Ji Heng. Não deveria receber esse dinheiro. Um olhar de aprovação surgiu no rosto indiferente de Ji Heng, que passou em um instante, antes que ele a repreendesse. Yi Meng, isso é entre mim e seu primo. Fique fora disso. Desde o dia em que ajudei você,
Pensei nas consequências. Eu estava com pressa para voltar para a China dessa vez, então realmente não tinha tempo para ficar enrolando com eles. Então eu disse: por favor, me dê outro documento em branco. Depois disso eu disse ao advogado que congelou na hora: você ainda quer esse emprego? Não vá chamar a segurança ainda. Depois que Imeng reagiu, as lágrimas escorreram. Não há necessidade de você me apressar, eu vou sozinho. Em seguida olhou para Ji Hang, que imediatamente se levantou. Eu o acompanharei. Espere um pouco. Eu interrompi Ji Hang. O documento ainda não foi assinado. Ji Hang cerrou os lábios, pegou outro documento, assinou seu nome com irritação e impaciência, e o entregou a mim com a mão levantada. Eu ri um pouco e perguntei a Ji Hang: ela veio por coincidência hoje. Posso saber como ela sabia o conteúdo desse documento? Você contou a ela sobre isso? Também está certo, vocês dois são um só casal, então deveriam ter discutido isso originalmente. Ji Hang congelou imediatamente, e quando quis explicar algo, Imeng puxou sua manga novamente, querendo que ele a mandasse embora. Ji Hang não se mexeu e ficou olhando fixamente. Imeng bateu o pé e se afastou com ressentimento. Parei de olhar para eles e voltei a examinar os documentos. Ji Hang ficou congelado ali sem se mexer por meio-dia. Ajudei essa prima da arte a fazer muitas coisas. Seu pai faleceu. Ajudei sua família a pagar a hipoteca, as contas médicas de sua mãe, a previdência social, financiando-a durante o ensino médio e a faculdade. Ela foi para o exterior por 2 anos para fazer intercâmbio, pois as mensalidades eram altas. A escola de pós-graduação nacional não conseguia se formar. A escola de pós-graduação estrangeira não conseguia se formar. Ela conseguiu uma bolsa de estudos e uma grande quantia em dinheiro. E nos anos em que ajudei, não foi fácil, especialmente no início, muito difícil. Ela agora é uma esposa rica, naturalmente quero acertar as contas com ela, acho que ela não dependerá de mim com esse pouco dinheiro. Encontrei a unidade dela, mas não vi sua silhueta. Seu colega apontou para a janela de um canteiro de flores em um lugar escondido. Imeng está ao telefone, olhe para o túmulo. Senti um cheiro incomum, abri o gravador e dei uma olhada. Aposte nessa coisa, o céu sabe. Você sabe e eu sei. Não diga nada. Você tem que se lembrar. Quando Ji Hang souber, eu estarei acabado. Eu não posso fazer isso. O quê? Derrubar Ji Hang em 1 ano? Mas essa minha boa irmã não consegue manter a areia em seus olhos. Ela irá embora por conta própria. Eu apenas esperarei pelo topo. Hoje em dia, a moralidade é uma algema. Que mulher bem-sucedida não tem alguns batimentos cardíacos? Imeng tinha razão. Eu poderia ter sido um pouco rígido demais. Naquela noite, com um fotógrafo profissional a tiracolo, voltei para a casa onde Ji Hang e eu morávamos, e fotografei intensamente as fotos do casamento deles, bem como os vários vestígios de sua vida juntos. Quando cheguei em casa, fiquei doente de repente, e uma febre alta me fez desmaiar. Eu sabia que Ji Hang tinha vindo me ver, mas não conseguia me levantar. Ji Hang perguntou cuidadosamente às tias que cuidavam da casa sobre minha condição. Cozinhou pessoalmente para que eu preparasse pequenos pratos de mingau, e em seguida, sentou-se ao lado da minha cama e olhou para mim por um longo tempo. O que você planeja fazer com todas essas coisas que tem filmado? Eu o conheço há muitos anos e nunca lhe implorei. Desta vez peço que não exponha esse assunto e envergonhe Imeng. Eu já cheguei até aqui, não quero perder tudo isso. Imeng é uma boa garota, ela não vai brigar com você. Veja isso de um ponto de vista objetivo. Você não acha que ela tem uma visão muito positiva? Você não cuidou dela antes? Eu comprarei sua casa. Esse assunto está encerrado. Depois de dizer isso, ele suspirou. Eu realmente me arrependo, mas é apenas uma coisa pequena. Você pode parar de ser tão obsessivo. Quando recuperei a razão, havia um contrato de compra e venda no meu travesseiro. A coluna do valor estava em branco. Havia outro cheque em branco. E por fim, havia uma nota com a letra de Ji Hang em forma de dragão. Preencha como quiser, desde que possa aliviar sua raiva. PS. O dinheiro será seu, mais cedo ou mais tarde, de qualquer forma. Com o sufixo de uma carinha sorridente. Minha casa, incluindo as reformas, totaliza US 15 milhões, e eu escrevi US 50 milhões no cheque. Na primeira vez em que me recuperei de uma doença grave, pedi a Ji Hang que cuidasse dos procedimentos de transferência. Na primeira vez em que vi meu momento, o rosto de Ji Hang ficou momentaneamente antinatural, e em seguida segurou minha mão calorosamente, o que eu evitei imotivadamente. Durante a espera pela ligação, Ji Hang se escondeu em um canto tranquilo para atender ao telefone. Por acaso fui até o bebedouro para pegar água quente e ouvi Ji Hang dizer o seguinte:
O dinheiro é um pouco maior, mas tudo bem, eu a conheço, ela é muito insegura para dar tanto valor ao dinheiro. Você é uma boa garota. Nem todo mundo tem a sua visão do dinheiro. No espaço silencioso, pude ouvir que era Yi-Meng do outro lado do telefone. Assim que ele se virou e me viu atrás dele, o rosto de Ji-Heng enrijeceu, e ele desligou o telefone apressadamente. Eu olhei para ele com um sorriso presunçoso. Está com o coração partido por causa do dinheiro? Pensei que pessoas como você não se importassem em falar sobre dinheiro, e além disso, não esperava que realmente falassem sobre o certo e o errado pelas costas. Ji-Heng se apressou em explicar. Não é o que você pensa. Você tirou a frase do contexto novamente. Eu balancei a cabeça. Esses 50 milhões não só incluem o pagamento da casa, mas também o dinheiro que eu gastei com Yi-Meng ao longo dos anos. Você é considerado como tendo resgatado ela. Agora parabéns, a casa e a pessoa são suas. O rosto de Li Hang está inchado e roxo, e você fala também com muita dificuldade para ouvir um pouco. Tudo bem. Naturalmente, há pessoas que são compatíveis com suas 3 visões esperando por você, cunhado. Shu Nuo. Lembrei-me de que Shu Yimeng disse que eu me afastaria automaticamente e cederia o lugar, e ela poderia simplesmente pegar a folga. Eles gostam de ser ambíguos, por isso também não mencionei deliberadamente essa safra esperando para ver o que acontece. Shu Yimeng fez aniversário e me convidou para uma festa, mas eu recusei. No escritório de Ji-Hang. Ji-Heng estava em frente ao armário do escritório. Yi-Meng agarrou sua lapela, quase se levantando. O que fazer? Todos os anos no passado, era minha prima que me dava, e ela também me dava presentes de aniversário caros. Agora minha prima me ignora. Eu não vivo mais. Ji-Heng tocou o topo de sua cabeça e continuou a procurar documentos. Então você admitiu seu erro para ela. Você me acompanha. Bati na porta entreaberta e percebi que as 2 pessoas dentro da porta estavam se distanciando rapidamente. Ji-Hang na empresa e eu chamamos de casal, no círculo de Yi-Meng. E Yi-Meng é um marido e uma esposa, que trocam muito livremente. Obtendo uma resposta, empurrei a porta para dentro. Yi-Meng se dirigiu generosamente a mim. Prima, eu a ignorei. Depois de entregar os documentos a Ji-Hang, cunhado, é isso que você quer. Ji-Hang recebeu o documento e sua mão se arrepiou. Nesse momento outro funcionário entrou. Sr. Shu, o senhor também está aqui. Isso mesmo, o banquete de aniversário de bodas de ouro do Sr. Polseto. Chen o convidou para participar. Você tem tempo nesse dia? Ji-Hang respondeu. Sim, temos que ir, mesmo que tenhamos tempo livre para um banquete importante. Ao mesmo tempo eu respondi, não podemos ir. Esse banquete só convidou casais de mais de 10 anos, não podemos. O rosto de Ji-Hang estava rígido, e os olhos de Yi-Meng estavam vermelhos. O funcionário murmurou baixinho. Vocês são os casais com mais de 10 anos, portanto estão dentro do convite. Eu sorri e balancei a cabeça, a condição de mais de 10 anos foi atendida. Quanto a... O rosto de Ji-Hang ficou pálido. No dia do aniversário de Yi-Meng, a vovó estava doente na cama e me pediu para entregar o presente a Yi-Meng. Afinal, eu fui. Na festa, a atmosfera era calorosa. Alguém segurando um álbum de fotos de casamento no alto da cabeça, apontando para um deles, disse: Estou envolvido com fotografia. Estou vendo. Essa foto de beijo foi emprestada para fotografar. Deve ser você na frente do rosto do fotógrafo. Não pode soltar. Não me importo. Peço que beije um. Vou lhe dar uma chance. A multidão começou a pressionar e empurrou os 2 juntos. Yi-Meng se desequilibrou e foi jogada nos braços de Ji-Hang, que a agarrou com firmeza, ambos sorrindo brilhantemente. Enquanto a multidão continuava a instigar, Yi-Meng tentou ficar na ponta dos pés para beijar Ji-Hang, mas acidentalmente esbarrou em seu queixo. Ji-Hang operou e tentou beijar Yi-Meng na testa, mas foi empurrado pela multidão de tal forma que perdeu a mira, e os 2 pressionaram os lábios um contra o outro de repente. Os olhos de Ji-Hang se arregalaram no início, esquecendo-se de se afastar, e quando ele reagiu, estava enrolado no pescoço de Yi-Meng, aprofundando o beijo. A multidão se agitou. Na escuridão, Ji-Hang policiava a multidão e me viu de pé na periferia da multidão. Ele não se importou. Empurrou Yi-Meng para longe. Seu rosto ficou frio e severo. Ele se separou da multidão e estava prestes a vir me encontrar, mas foi puxado de volta por Yi-Meng. Yi-Meng ficou ansioso, balançando a cabeça. Ji-Hang hesitou por um momento. Finalmente desistiu de me encontrar, apenas com um olhar para me apaziguar. Naquele momento, alguns dos colegas de quarto de Yi-Meng na faculdade me encontraram. Eu dei a Yi-Meng para fazer os procedimentos para ir para o exterior. E todos sabiam. Eles tiveram que me puxar para o centro da multidão. Depois de enfrentar a multidão para apresentar minha dedicação a Yi-Meng,
Todos lamentaram. Se eu tivesse uma irmã assim, estaria disposto a viver 10 anos a menos. O rosto de Ji-hang estava complicado. Yi Meng derramou lágrimas e disse à multidão: fui eu que fiz algo errado e deixei minha irmã com raiva. Fiquei pálido. Que coisa errada? Como é que eu não sei? Yi Meng se engasgou e até suas lágrimas pararam. Não muito longe soou a voz do gerente geral Xiao Chen. Shunuo, por que você está aqui? Ji-heng também está lá. Você não comparece ao aniversário de bodas de ouro dos meus pais. Você está aqui para fazer sua própria festa. É porque você acha que eles são velhos e desinteressantes? Em seguida, ele disse meio brincando: é preciso um casal de 10 anos ou mais para se qualificar. Vocês realmente não sabem como se comportar. A risada da multidão parou de repente. Olhei para Ji-hang. Você pode explicar? O rosto sempre calmo de Ji-hang finalmente mostrou pânico. O papel finalmente não consegue embrulhar o fogo. Ji-hang suspirou. Queria se destacar para explicar algo, mas várias vezes abriu a boca e não conseguiu falar. Nesse momento, Shu Yimeng se levantou. Ela conteve a vergonha, com um rosto forte. Sou eu, é tudo por minha causa. Não tenho cuidado em fazer amizade com as pessoas, apostar com as pessoas. Foi meu cunhado Ji-hang que me ajudou. E eu recebi uma certidão de casamento, apenas para me ajudar a resolver a crise. Não sei se isso trará esse tipo de consequência. O valorize. Alguém liderou os aplausos e algumas pessoas olharam para mim, esperando que eu pudesse dizer algumas palavras. O que eu deveria dizer? Eu sorri. Depois que a farsa acabou, Ji-hang me encontrou, com raiva. Xiao Chen, é sempre você que o encontra, certo? E Meng também pensou assim. Como pode haver tal coincidência neste mundo? Olhei para o desconhecido Ji-hang à minha frente, e balancei a cabeça. Coisas que podem ser resolvidas com o término do namoro. Por que tenho que tornar isso tão problemático? A raiva de Ji-hang é ainda maior, com a moral em alta. Como você pode facilmente deixar de lado nossa dupla de cães e homens? Vingança de volta é o que você faz. De repente, eu ri um pouco. Você nunca suspeitou das intenções de Shu Yimeng? Uma jovem que ainda não está profundamente inserida no mundo. Que pensamentos ruins ela pode ter? Lembrei-me da gravação de Shu Yimeng em minha mão. A moralidade não é nada além de uma algema. Uma mulher bem-sucedida é ter um coração. Originalmente, eu queria encontrar um momento adequado para Ji-hang ouvi-lo. Mas agora acho que esse momento adequado não é nada importante. Posso redimir uma pessoa, mas não posso salvar sua alma. Portanto, quando liberá-lo, depende do meu humor. Estacionamento subterrâneo. Ji-hang está olhando para Shu Yimeng. Ji-hang está com o rosto condensado. Eu pensei originalmente que esse assunto, não importa como você o suportaria no final, mas as coisas não saíram como esperado. Eu mais tarde, vou compensá-lo por outros aspectos. Shu Yimeng de repente pulou nos braços de Ji-hang, soluçando incontrolavelmente. Ji-hang foi pego de surpresa e tropeçou 2 passos para trás. Seu corpo estava instável, mas ele ainda segurava Shu Yimeng com firmeza. Shu Yimeng soluçou. Grande irmão Ji, nunca pensei que você levaria a sério a aposta de uma garotinha insignificante como eu. Ainda assim, deixe-me compensá-lo. A prima ainda está com raiva, certo? A culpa é minha por arruinar o relacionamento de vocês. Vou procurá-la e explicar claramente. Ji-hang balançou a cabeça. Ela é uma pessoa inteligente. Ela não precisa explicar. Ela só quer deliberadamente dificultar as coisas para você. Saí das sombras e quando Ji-hang me viu, ele não largou Shu Yimeng e me olhou com franqueza, sem o menor sinal de fraqueza. Abri o vídeo para falar com o pequeno chefe Chen. Como foi que você veio para a casa de mim e do Ji-hang hoje? O pequeno Chen disse fácil e casualmente. Não é que eu tenha bebido demais e tenha ido procurar o banheiro. O quê? Isso levou a um grande drama de sangue de cachorro. A família Shen tem um status de prestígio, e a pequena Shen não vai cooperar comigo para mentir e agir. Ji-hang olhou para mim e revelou consternação. Descobri pela primeira vez que a estupidez de Ji-hang não deveria suspeitar da suspeita caótica das pessoas. As pessoas que deveriam suspeitar, mas estão convencidas. Na verdade, ele está descarrilando, com favoritismo e coração ancestral parcial, apenas para discernir o caminho errado. Desliguei o telefone, olhei para Ji-hang e disse, neste mundo, há, de fato, coisas mais importantes do que dinheiro, mas também depende de você merecê-lo ou não. Voltei à empresa para uma reunião. Preparei-me para explicar meu trabalho e depois fui para o exterior tratar de negócios. Também consegui um diretor assistente de finanças para me ajudar a ficar de olho nas operações da matriz. De hoje em diante preciso entender os assuntos da empresa, tanto os grandes quanto os pequenos. Ji-hang sentiu a situação de meu layout crítico, e começou a hesitar.
Ele queria bater na porta do meu escritório, mas hesitou algumas vezes e finalmente, como se estivesse determinado, saiu da empresa. Quando ele me viu novamente, segurou um livro vermelho na mão. Divorciado. E depois se ajoelhou. Divorciado e depois se ajoelhou. Segurando um anel de diamante. Case comigo. Fiquei em silêncio por um longo tempo e de repente sorri. Você já não me pediu em casamento? Por que está pedindo de novo? Ele balançou a cabeça com os olhos vermelhos. Não é a mesma coisa. Eu fiz algo errado e preciso de sua compreensão. Shui Meng concorda? Ji Hang congelou. O que ela tem a ver com isso? Vocês dois não tiveram sempre uma discussão? O rosto de Ji Hang ficou envergonhado por uma fração de segundo. Eu estava um pouco confuso antes, pensando que ela e você eram da família e nunca teriam uma ideia ruim. Então, quando conversamos, trouxemos algumas informações. E foi assim que tivemos esses mal-entendidos. Eu parecia sorrir, fingindo estar confortável e honesto. E eu me casei. Esse documento entrará em vigor. Ji Hang, no entanto, estava abrindo o coração e os pulmões comigo, prometendo. Tenho uma percepção sóbria de mim mesmo. Não sou de todo ruim, mas não sou muito ambicioso. Prefiro desfrutar de paz e tranquilidade depois de estabelecer o reino. Enquanto você gosta de seguir em frente, você é mais adequado para assumir o controle da empresa do que eu. Mesmo que você me expulse após o casamento, ainda poderei receber um dividendo decente como acionista. E eu também tenho coisas que gosto de fazer. Sou um cientista. Posso organizar um laboratório de pesquisa e desenvolver alguns produtos para a empresa, de modo que a empresa também poderá ter um desenvolvimento melhor. Eu sorri radiante. Ji Hang disse que ele era sincero e firme. ATM. Mas suas mãos cerradas o traíam, pois ele não gostava de abrir mão do poder. Os homens são animais assim. Somente as mulheres desistem facilmente de suas carreiras e voltam para suas famílias. Mas com a situação atual, Ji Hang, se você não conseguir impressionar minha sinceridade, talvez tenhamos que seguir caminhos diferentes. O destino da empresa também é incerto. Coisas fora de seu controle. A situação é mais complicada do que ele imaginava, então ele só pode quebrar o pulso. Concordo em me casar, respondi rapidamente, e a alegria se espalhou pelo rosto de Ji Hang quando ele sorriu muito satisfeito e colocou o anel em minha mão, do tamanho certo. Obrigado por estar disposto a se casar comigo 2 vezes, mas tenho condições. Eu disse, e Ji Hang estremeceu por reflexo. Preciso obter uma licença hoje. Eu ri um pouco. Só um dia hoje depende de você se funcionar. Ji Hang olhou para mim incrédulo e eu acrescentei. Não conte a ninguém sobre a licença primeiro e anuncie-a no dia do casamento. Ji Hang, o que você quer dizer com isso? Só pergunte se você promete. Prometo. É claro que prometo. Dos 18 aos 28 anos, felizmente não passei meus melhores anos tentando reconhecer um homem. É difícil realmente reconhecer outra pessoa. O que são 10 anos? Algumas pessoas não conseguem reconhecer por décadas. Peguei a certidão de casamento e consegui um advogado para fazer os procedimentos de transferência dos 20% de ações e, ao mesmo tempo, coloquei mão de obra extra na empresa para fortalecer meu controle sobre a empresa. Também pedi a um advogado que assinasse um acordo pré-nupcial de propriedade com Ji Hang. E a piada é, como não posso ficar com os 30% de ações que já foram adquiridos? Com relação à propriedade pré-matrimonial, essa lei também tem disposições, mas ainda assim procurei um advogado para deixar tudo mais claro. Essa é a recompensa por eu ter suportado a humilhação. Fui citado por muito tempo. O preço é muito alto. Como a liquidação do patrimônio pré-matrimonial envolve o primeiro casamento de Ji Hang, é inevitável. Ji Hang me bajulou e disse, casamento falso é casamento falso. O acordo pré-nupcial que assinei com Yi Meng é muito perfeito. O meu é meu. Yi Meng não é uma pessoa sensata. Eu não pude deixar de rebater minhas palavras. Yi Meng não quer seu dinheiro. Então você acha que ela é sensata? Você é muito humilde com as pessoas. Você a ajudou? Ela não deveria lhe dar dinheiro? Ji Hang congelou e disse sem jeito. Eu a trato como sua parente. Por isso a tratei com gentileza. Eu disse com firmeza. A partir de hoje não tenho mais nenhum relacionamento com ela. Agora quero lhe perguntar. Eu sou uma ponte que não existe mais. Você ainda precisa entrar em contato? Ji Hang congelou novamente por um momento, respondendo-me em um meio sussurro. Na verdade, você não precisa ficar tão desesperado. Afinal, elas são suas próprias irmãs. Um toque de zombaria pairou em meu rosto. Irmã. Eu realmente tenho uma boa irmã. Ji Hang acrescentou. Infelizmente esse assunto também é minha culpa. Teria sido melhor não entrar na água lamacenta. Mas naquele momento a situação era realmente crítica. Eu respondi a ele. Sociedade do Estado de Direito. Mundo claro.
O que não pode ser resolvido por meio da solução oficial. Você precisa ser cavalheiresco. Ji Hang me disse mais uma vez que Shu Yimeng estava em apuros. Nada mais do que uma rica segunda geração chamada Xiu. As pessoas querem correr com o namorado dela para ganhar. Shu Yimeng sabe que Ji Hang é um piloto amador. Ele implorou a ele antes dos resultados da Xiu não acreditar que Shu Yimeng, na proposta de duas pessoas para obter um certificado, atirar no vestido de noiva. Ji Hang para Shu Yimeng fora do caminho. Esse assunto que Ji Hang me disse várias vezes, estou cansado de ouvir. Desta vez, eu ainda o aviso. Xiu não é uma boa pessoa. Ouvi dizer que os 5 venenos, você não fica do lado dele. Tome cuidado para não ser bom. Estou apenas mencionando isso casualmente. Não há boa vontade nisso. Eu recebi o favor. Não posso lhe dar as costas imediatamente. Ji Hang recebe mais dinheiro do que eu, e a empresa contribui mais do que eu. Então, naturalmente, ele é o presidente do conselho. Agora, por causa dos problemas emocionais, ele abrirá mão de suas ações, e eu, mais ou menos, lhe darei um pouco de respeito. Mas naquela noite, Ji Hang queria ficar em minha casa, mas eu recusei. Eu expliquei que não conheço Shu Yimeng, não sei como é a vida particular dela durante esse período no exterior, passei por momentos incrivelmente difíceis ao longo do caminho. Não posso me dar ao luxo de correr esse tipo de risco. Não pegue mais doenças, não vale a pena. Ji Hang piscou. Finalmente reagiu em retrospectiva. Shunuo, o que você acha de mim? Como eu poderia ter um caso com Yimeng? Respondi calmamente a ele. No dia em que voltei para casa de repente, havia muito mais itens femininos na casa que não me pertenciam. Ji Hang ficou com os olhos vermelhos. Eu sou tão ruim assim aos seus olhos? Eu ainda respondi friamente. Diga isso como se você realmente soubesse o que fazer e o que não fazer. Eu também disse. Vá e verifique seu corpo, verifique todos os itens de DST, me dê o relatório, e conversaremos sobre isso 3 meses depois. Vovó me chamou para jantar, e Shu Yimeng estava lá, mas não parecia muito bem. Eu não tinha a raiva que ela imaginava. E Ji Hang fez uma bagunça com a separação, provavelmente a decepcionando. Esse incidente também me fez crescer. Lidar com as coisas para ser forte e suave. Não pode ser uma busca do certo e do errado, portanto, não caí em sua armadilha. Mas também é um bom perigo, quase caí nela. Olhei para a menina que eu havia crescido protegendo, e sorri de forma sutil. A vovó continuou a me dar comida, pedindo que eu comesse mais, e disse, irmãs, não guardem rancor da noite para o dia. Essa criança, Yimeng, só não tem coração. Então não se preocupe com ela. Esse é o resgate. Alguns parentes gostam de fazer as pazes, você dá a ela 3 cores, ela se atreve a abrir a tinturaria. Quando meus pais abriram um negócio na empresa do meu avô e adquiriram as ações, depois morreram de repente. Meu tio reteve as ações para dificultar as coisas para mim. O dinheiro foi todo disputado por mim, avó. Eles estão sentados sobre o dinheiro. Mas agora eu ainda sorrio e respondo. Você velho ou pensa em coisas mais felizes como neta? Eu voltei para a China desta vez. E quanto dinheiro eu ganhei? E então, por exemplo, neta, eu vou me casar. Você velho espera que as 4 gerações fiquem juntas. Quanto a Yimeng, ela não disse que se casaria antes de mim? Por que não há notícias agora? Não, quase me esqueci. Você já. Irmã, Yimeng me interrompeu às pressas. Acontece que ela também sabe o que é vergonha, fingindo ser uma garota inocente, mas também particularmente sensata, enxergando o mundo, criando uma personalidade que contrasta com a de Meng, mas acontece que isso só funciona com homens. Ela e meu noivo se casaram nesse ponto, na vovó aqui ou para se esconder. Fiquei olhando para ela e Yimeng avermelhou os olhos. Continuei a estimulá-la. Yimeng quer ser minha dama de honra? Meu vestido de noiva é um modelo de alta costura, como o que você gosta. E suas damas de honra também usam a mesma série de vestidos. Então, depois do casamento, você ainda pode usá-lo para socializar em algumas ocasiões. Quando eu disse isso, cobri minha boca novamente. De repente, lembrei que você não pode ser dama de honra. Então eu ri. É um costume aqui na minha casa que mulheres casadas não podem ser damas de honra. Ela sabia que não adiantaria muito chorar na frente da avó. As lágrimas estavam nas bordas dos olhos e não cairiam. Mas dessa vez eram lágrimas de verdade. O golpe de um acerto de contas fracassado. No dia do casamento tudo está bem. Todas as cerimônias de casamento, que deveriam ser organizadas, estão de acordo com meus anos de preparativos previstos. O noivo ainda é aquela pessoa que eu tanto desejava. Como se nada tivesse acontecido, o vento passou sem deixar vestígios. Ji Hang e eu esperamos no palco enquanto o apresentador tagarelava sobre nosso passado.
trocando olhares comigo de vez em quando, perguntando sem palavras: podemos começar a trocar alianças? Balancei a cabeça imperceptivelmente. Vou esperar. Não acredito que ela não fará um movimento. Com certeza, o celular de Ji-hang tocou, ou eu pedi que ele o trouxesse. Ji-hang aproveitou o fato de que a atenção de todos não estava voltada para ele. Pegou o celular e olhou para ele. Apenas uma olhada estava resolvido. Então toda a pessoa começou a entrar em pânico novamente. Várias vezes ele quis falar comigo, mas eu nem olhei para ele. Finalmente, ele me disse em voz alta: Shu-nuo, Shu-nuo. Yi-meng, ela vai cometer suicídio. A vida humana está em jogo. Tenho que correr para dar uma olhada. Assim que o celular dele tocou, eu já tinha ligado o microfone que estava pendurado em mim, e nesse momento Ji-hang falou bem alto comigo. Sua voz se espalhou pelo microfone por um longo caminho. Até mesmo a voz do apresentador foi encoberta, e houve um tumulto no palco. Ji-hang também congelou. Ele provavelmente estava tentando sair de fininho, e depois me fazer explicar aos convidados, e deixar a bagunça por minha conta. Assim como ele e Ye-meng conseguiram uma licença secretamente, fazendo com que eu ficasse humilhado e envergonhado. Mas como eu poderia cair no mesmo buraco 2 vezes? Eu disse calmamente: você acabou de dizer quem ia se matar? Preciso que você se apresse. Eu não ouvi. Mas todos no palco ouviram. Yi-meng, Yi-meng. O nome foi pronunciado repetidas vezes. Ji-hang cerrou os dentes. Shu-nuo. De qualquer forma, nós dois já estamos licenciados. Um casamento é apenas um casamento. Não se compara a uma vida humana. Ele não estava nem aí para o fato de eu estar com o microfone ligado. Mas mesmo assim disse as palavras em voz alta. Como eu poderia poupar? Ló, Yi-meng é minha prima. Eu a patrocinei antes. Muitas das pessoas sentadas no palco são parentes dela. Posso perguntar, agora que ela está cometendo suicídio, por que ela ligou para você? No final minha melhor amiga disse: sim, não é preconceito. Por que eu deveria ligar para você a essa hora? Não é porque você não quer que vocês tenham um casamento? Oh meu Deus, é realmente um longo tempo de vida, realmente esse tipo de jovem no mundo, e eu realmente cresci. Quem poderia ter imaginado isso antes de vir pra cá? Ji-hang ainda cerrou os dentes e disse: a vida humana está em jogo, tenho que ir lá de qualquer maneira. Eu o agarrei, com uma expressão fria. Antes de ir embora, pode me dizer qual é exatamente o relacionamento de vocês? Ji-hang não disse uma palavra, soltou minha mão e saiu. Fingi estar desgrenhada, meu corpo estava instável e quase caí. Minhas damas de honra correram para me ajudar. Subi no palco, engasguei-me algumas vezes e finalmente disse: vejamos, este é um casamento de 3 pessoas e está realmente muito cheio. Soltei um longo suspiro e finalmente me forcei a dizer: o homem que não consegue carregar seu peso e não consegue arcar com a responsabilidade, não acho que ele seja digno de estar à frente da empresa. Aproveitando o fato de que todos os acionistas estão aqui, escolher um dia não é tão bom quanto esbarrar em um dia. Hoje, eu como acionista majoritário, exijo que o presidente executivo seja substituído. Para esse casamento, todos os acionistas e clientes importantes vieram com suas famílias. Ninguém gosta de ser corneado, seja homem ou mulher, na frente de suas esposas. Não importa se são humanos ou não, todos têm que mostrar algum desempenho. Então minha proposta foi aprovada por todos. Um casamento que se transformou em uma reunião geral em que a diretoria substituiu o presidente, e eu alcancei meu objetivo. Se eu não fizer isso hoje, não sei quando terei de esperar se quiser fazer uma mudança tranquila de poder, se quiser fazer meu nome e não causar polêmica. Quando Ji-hang voltou correndo, a multidão já havia se dispersado há muito tempo. Etapinesse as Arias havia da Seiaro, e minha secretária e eu estávamos discutindo os detalhes específicos do próximo processo. Ele ofegou e veio até mim. Yi-meng está bem. Felizmente fui a tempo. Eu bufei. Quão oportuno pode ser? Mais rápido do que a polícia, mais oportuno do que uma ambulância, mais útil do que um médico? O rosto de Ji-hang escureceu. Shu-nuo, quando você se tornou tão sangue frio? Eu lhe respondi: tudo começou quando a pessoa mais próxima me traiu. Ele suspirou. Eu sei que Yi-meng o prejudicou. Ela teve pensamentos sobre mim que não deveria ter. Eu respondi friamente: você acabou de perceber isso, mas eu já sabia disso há muito tempo. Você não está fingindo não saber, está? Ji-hang engasgou por um momento e depois acrescentou: não importa o que aconteça, ela também é sua prima, então você deve ser mais ou menos tolerante com ela. Levantei a cabeça em minha agenda lotada e respondi: Ye-meng é uma pessoa muito interessante. O que ela precisa nunca é de tolerância. Caso contrário, ela não teria feito essas coisas.
Está me convencendo a ser tolerante? Cuidado com o bumerangue que cairá sobre você. Assim que minhas palavras caíram, o celular de Ji-hang vibrou. Ele olhou para a mensagem. Finalmente alguém o avisou que ele havia sido removido do conselho interino. Ele arregalou os olhos. Chunuo. Você está se aproveitando do perigo de alguém. Eu ri um pouco. Qual é a sensação de ser traído pelas pessoas mais próximas a você? Agora você sabe. Eu ri de novo. Na verdade, isso não fez com que você ganhasse um centavo a menos, mas é apenas um fardo mais pesado para mim. Ji-hang olhou para mim como um estranho, exatamente como eu olhei quando voltei para a China pela primeira vez. Eu zombei dele novamente. O noivo estava prestes a fugir no casamento, então pensei que quando você voltasse desta vez, você se puniria com 3 xícaras novamente, e planejaria desistir voluntariamente de seu assento. Então fiz isso para você com antecedência. Ji-hang olhou para mim incrédulo, e cambaleou 2 passos para trás, com os olhos afiados. Você teve essa ideia há muito tempo. Eu o interrompi apressadamente. Eu não sabia que Imeng cometeria suicídio. Não diga bobagens, faça parecer que eu tenho um coração. Depois ri de forma zombeteira. A outra pessoa que tem um coração, é só esperar para ver. E acrescentei, ou você tem uma ética de trabalho ou tem um coração. Ainda há uma grande diferença entre os dois. Em seguida balançou a cabeça novamente, e disse em tom de brincadeira, mas acho que você não consegue perceber a diferença. Ji-hang se recostou na cadeira de repente, com uma expressão desgrenhada de acusação. Eu já paguei o preço. Não é bom para você ser sempre tão astuto. Eu dei uma risada. Isso ainda é chamado de excêntrico? Você já viu o que significa ter a língua afiada? Estou salvando sua cara, sabia? Depois de uma pausa, continuei meu discurso. O rei Yu de Zhou brincou com os senhores com fogo. Você leva o casamento como uma brincadeira de criança. Você é bem o estilo de um rei fraco. Depois, zombei novamente. Para ser bem claro, você é um homem da natureza. Para ser franco, não é irresponsável. Ji-hang corou e me agarrou. Onde estou sendo irresponsável, estou apenas sendo responsável demais. Levei minha promessa a Imeng muito a sério, e é por isso que estamos nessa situação hoje, não é? Nesse ponto da discussão, finalmente cerrei os dentes e expressei minha raiva. Cumprir promessas é uma qualidade excelente. Pode-se dizer que uma promessa vale 1000 moedas de ouro, mas uma promessa tão preciosa? Para quem ela deve ser dada e para quem não deve ser dada, você realmente não sabe ou está fingindo estar confuso? Ji-hang olhou para mim chocado. Desde a época em que ele e Imeng eram colaterais até agora, eu nunca perdi a paciência com ele. Então ele achava que eu não tinha paciência. Depois de um momento de verdadeira emoção, recuperei a calma e insinuei a Ji-hang. O corpo de Jade de Xiaohen está caído no chão à noite, e eu já informei que a divisão Zhou entrou em Jinyang. Quando um rei das trevas atinge seu nível, as bênçãos ainda estão por vir. Ji-hang olhou para mim com olhos complexos e inexplicáveis, como tristeza, zombaria e determinação. Depois daquele dia não vi Ji-hang por mais de um mês. Quando o vi novamente, ele havia recuperado a compostura e me entregou um relatório de teste. Você me deixou verificar o projeto, eu fiz tudo, deu negativo. E você? É claro que vim preparado. Tirei vários relatórios seguidos. Este é o relatório de teste de 3 meses consecutivos, uma vez por mês. Não tenho nenhuma preocupação a esse respeito. É puramente para lidar com sua irracionalidade sem motivo. Afinal, não sou como você. Posso obter casualmente uma licença de alguém. A tristeza no rosto de Ji-hang passou fugazmente. Ele avermelhou os olhos, tentou agarrar minha mão, mas não conseguiu. Só conseguiu agarrar minha manga. Shuno, Sinuei, and Furious. Eu sei que está errado. A partir de hoje vamos ser bonzinhos. A empresa será entregue a você. Eu vou organizar a equipe de PD. Eu ri friamente de novo. É melhor você pegar os relatórios médicos de 3 meses consecutivos e depois dizer isso. Afinal, em algumas doenças, o período de incubação pode ser bem longo. Quanto ao próximo passo, eu sinceramente não havia pensado nisso. Mas sabia que havia alguém com quem eu poderia contar. Não sei quando escolherei me divorciar. É muito difícil. Mas agarrei o poder da empresa. Esse poder nas mãos de tudo sob controle é uma sensação muito boa. Sem todas essas preocupações de arrastar os pés, posso me soltar e fazer um grande trabalho. Um mês depois, a dinâmica de Shu Yimeng postou um papel de teste de gravidez de barra dupla, com o texto. Desta vez, o falso se tornou real. Ele e eu não somos mais transeuntes sem nenhum relacionamento. O destino finalmente me favoreceu uma vez. Depois de muitos dias fui ao escritório de Ji-hang e o encontrei.
com o braço apoiado na mesa, com a mão na testa, me ouviu chegar, olhou para mim, com os olhos vermelhos e assustadores, e depois, mais uma vez deu a volta na cadeira, voltando para mim. Acho que, até hoje, Ji-hang já é um movimento morto, mas ainda não admitiu a derrota. Eu me virei para ir embora, mas ele se levantou de repente e veio até mim, com uma humildade sem precedentes. Shunu... Desculpe, eu não queria trair Ponla. No dia do casamento você transformou a cena do casamento em uma reunião do conselho para me destituir por ter renunciado. Eu pensei, de qualquer forma, já assumi a culpa. Então é melhor eu me sentar. Só aquela vez. Realmente só uma vez. Foi apenas uma aposta. Não achei que ela ficaria grávida. Eu não a amava. No início estava apenas bancando o herói, pensando que quanto maior fosse o custo do sacrifício, mais alto seria o meu estímulo. Por isso fiz algo tão ultrajante, e mais tarde, fiquei confuso com ela, mas, no final das contas, eu não tinha uma mentalidade em comum com ela, e nunca nos entendemos, e eu realmente sei que foi errado. Eu sorri pensativo. Deixa fazer um aborto e nunca mais. Ji-hang ficou muito surpresa. Mais tarde fiquei sabendo que Shu Yimeng estava determinada a não abortar, e não importava o quanto Ji-hang a coagisse, ela simplesmente não abortaria. Além disso, ela descobriu que estava grávida de um filho gêmeo. Como a probabilidade é muito pequena, Ji-hang encontrou alguém para verificar os movimentos de Shu Yimeng e descobriu que ela, no relacionamento anterior por meios impróprios, comprou um frasco inteiro de polipílulas, que é o tratamento de medicamentos prescritos para infertilidade, para atraí-lo para a cama, mas também para calcular sua própria ovulação, certificando-se de atingir o alvo. Ji-hang disse que não daria um centavo ao bastardo, deixando que Shu Yimeng desse à luz seu próprio filho e o criasse. Eu, por outro lado, coloquei o acordo de divórcio em sua área de trabalho. Ji-hang veio até mim com raiva. Há funcionários em meu escritório. Não os deixei ir embora. Disse na frente de pessoas de fora. Ji-hang, o filho ilegítimo tem muitos direitos e interesses. Mesmo que você tenha um testamento que não lhe dê a herança, você tem que pagar pensão alimentícia. Se você passar pelo processo judicial, talvez essa pensão não seja baixa. Eu não vou pagar para ajudá-la a criar um bastardo. Eu a avisei que Shu Yimeng não é simples, você não fica do lado dele, mas você ouviu meia frase. Eu lhe disse que rompi meu relacionamento com ela. Mas você ainda está saindo com ela. O que há de errado nisso? O que você disse sobre mim? Você disse que eu deveria ser generoso. Você foi generoso com ela, mas ela armou para você. Há um acordo em nosso acordo pré-nupcial que diz que a pessoa que traiu e foi infiel tem de indenizar a parte prejudicada. Vamos até o fim da linha? Não torne as coisas muito feias. Ji-hang olhou para mim sem expressão por um longo tempo e disse no meio do dia: tudo está sob seu controle, não é? Eu fiz uma careta. Eu não empurrei você para dentro. Ji-hang e eu finalmente nos divorciamos. Então, seus bens não são mais tão ricos quanto antes, não são mais generosos, não gritam mais. Me dê quantas e quantas ações. Na distribuição de bens, basta me dar mais 2 apartamentos grandes. Eu disse sarcasticamente a ele com um sorriso. O Sr. Ji é tão frugal. Será que é para economizar dinheiro para comprar leite em pó para criar os filhos? Ji-hang enrijeceu o rosto e não disse nada. No dia em que recebi a certidão de divórcio, o sol brilhava forte, e achei que era hora de tirar a gravação daquele dia. Na ocasião do rompimento, tomei a iniciativa de puxar a manga de Ji-hang, e ele se virou surpreso. Shun-nuo, eu sabia que você não suportaria se separar de mim. Abri a gravação ao máximo, e a imagem usual de Yimeng era o oposto. Uma voz sofisticada e mundana saiu. Aposte essa coisa. Deus sabe que você sabe que eu sei. Não diga isso, você tem que se lembrar. Assim que Ji-hang souber que eu terminei. O quê? Derrubar Ji-hang em 1 ano? Eu não posso fazer isso. Mas minha boa irmã, que não consegue tirar os olhos da areia, irá embora por conta própria. Eu só vou esperar para subir. Hoje em dia, a moral é uma corrente, e que mulher bem-sucedida não tem alguns corações. Embora o tom seja diferente, mas você pode ter certeza de que é Yimeng. Sem dúvida, o rosto de Ji-hang estava branco como papel, seus olhos me olhavam vagamente, como se ele não tivesse ouvido a gravação. Até que as pessoas ao seu redor começaram a sussurrar. Ele voltou a si e quando olhou para mim derramou lágrimas. Por que você não me lembrou antes? Você obviamente colocou as mãos nela há muito tempo. Não consegui esconder o sorriso no rosto. Eu avisei muitas vezes, você está meio alerta. Como eu poderia saber que você seria tão estúpido a ponto de ter que ver a coisa real antes de cair em si?
Mais tarde, Ji-heng se afastou da cidade, não se casou com Shui Meng, e disse: se você quiser ir ao tribunal para pedir pensão alimentícia, quanto o tribunal conceder, quanto eu darei. Shui Meng lotou a casa. As pessoas que se reuniram em uma festa na minha casa naquela época, disseram que só tinham ouvido falar dela, e que não a conheciam. A família da vovó não abria a porta para ela, dizendo que nos tempos antigos, ela seria afundada em um lago. Ela batia desesperadamente na porta, e por fim, a senhora idosa ficou furiosa com um ataque cardíaco antes que tudo acabasse. Quanto à empresa, sou sólido como uma rocha, e qualquer um que se atreva a me negar está se escondendo como um bastardo e tentando tirar vantagem da situação. Depois disso, todo mês eu recebia cartões postais enviados de diferentes lugares, às vezes com apenas algumas palavras dentro, às vezes apenas um carimbo do correio. Eu sei que é o Ji-hang. Eu disse a ele há muito tempo, acho que a coisa mais romântica é enviar cartões postais no meio da viagem. Mas infelizmente ele não me ouviu direito por um longo tempo. Agora, mas até se lembra dos velhos tempos. Na idade do casamento, Shunuo não recebeu a promessa, mas recebeu muito. Digna de se unir a um bom homem para a vida toda, pode ser encontrada, mas não procurada, descoberta, é uma centena de passes.